boa noite. Meu nome é Paulo Ricardo Alves da Costa, sou aluno de Engenharia de Automação e Controle. Estou agora resolvendo uma atividade avaliativa da lista 1, a questão número 3, no qual foi dado um gráfico referente ao comportamento de uma onda, cujo tema dessa resolução dessa atividade são oscilações livres no sistema MHS. Então, como podemos ver, aqui é o gráfico dado na questão, e através desse gráfico a gente tem aqui no eixo da abscissa, no eixo X, né, a posição em centímetro. A gente tem que converter para metro para seguir o sistema SI, e temos aqui no eixo da ordenada, que é o eixo Y, temos o tempo, né, que é dado em segundo, que é a função T. E no gráfico a gente pode extrair alguns parâmetros técnicos de uma onda, que é justamente nesse ponto aqui é a amplitude da onda, que é 10 centímetros, convertendo para metro fica 0,1 metro. E temos aqui a posição inicial em X, que é igual a 5 raios de 2 centímetros. Também a gente converte para metros, para quando for fazer o cálculo. E temos o período, né, que é essa distância total aqui, ó, da crista da onda até a outra crista da onda aqui. Então o período é essa distância total, mas o gráfico só me dá a metade do período, que é π sobre 10. Então π dividido por 10. Então, conforme esses parâmetros técnicos da onda, a gente vai calcular agora a questão, a letra A. O que é que na letra A pede da questão? A letra A pede quanto vale K, que é a constante elástica da mola. Então, para a gente calcular a constante elástica da mola, a gente precisa de alguns parâmetros para poder resolver. Então, a fórmula para calcular a constante da mola é o seguinte: a gente tem a frequência angular, que é justamente a raiz de K, que é a constante da mola, dividido pela massa. Então, se a gente for calcular agora quem é K e quem é M, para a gente calcular K, a gente vai ter que isolar K. Então para a gente isolar K, como está a raiz quadrada, a gente vai levar o quadrado dos dois termos dos dois lados para eliminar. A gente vai eliminar a raiz, né? Então vai ficar ômega ao quadrado é igual a K dividido por M. Isolando K vai ser igual a ômega ao quadrado vezes M. Pronto. Então, a gente já isolou K na fórmula. A gente vai agora achar quem é ômega ao quadrado e quem é a massa. A massa, a questão já dá que é 0,5 kg, né? E ômega ao quadrado a gente ainda não sabe. Então, aqui tem os parâmetros que a gente vai colocar na fórmula para poder calcular a constante elástica. Então, primeiro passo, a gente calculou o período, né? Como é que calcula o período, né? A gente tem aqui na questão esse espaçamento aqui, que é justamente a metade do período, né? Tem meio período aqui, que é π dividido por 10. Quando a gente multiplica por 2, a gente tem igual ao valor do período. Fica 2 vezes π dividido por 10. Então, o período fica π dividido por 5 em segundos, né? Segundos. O período é dado em segundo. E a amplitude que tem no gráfico, que está em 10 centímetros, a gente converte para metro, 0,1 metro. E a posição, que é X, a posição inicial também é dada no gráfico, é 5 raios de 2, a gente converte para metro também. Então, fica 5 raios de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, aí calculando o ômega, a frequência angular, que é o ômega,
A frequência angular é 2π dividido pelo período. Como a gente já calculou o período é π dividido por 5, né? A gente substitui na fórmula. Então, 2π dividido por π dividido por 5. Como é divisão de fração, a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente elimina aqui π, né? Fica 2 vezes 5, fica 10 radiano por segundo, que é justamente a frequência angular que a gente precisa aqui para calcular. Então, temos os dados necessários para calcular a constante da mola, que é a frequência angular ao quadrado. A gente já tem a frequência angular normal aqui, a gente vai ter que elevar ao quadrado. E temos a massa, que é 0,5 kg, que a gente vai substituir. Então, substituindo isso aqui na fórmula, então K vai ficar igual a 10 ao quadrado vezes 0,5. Então, 10 ao quadrado é 100. Então, 100 vezes 0,5 é igual a 50. Só que, como é constante elástica e é justamente uma força, a resposta vai ficar então, e é por uma distância, né? Você tem aqui 50 newtons por metro. Então, descobrimos que K é igual a 50 newton por metro. Agora eu vou resolver a letra B da questão, onde no qual na letra B pede para escrever a equação que descreve a posição, ou seja, eu vou descrever agora a equação da posição, onde no qual a gente tem que analisar no gráfico, onde é a posição inicial, né? Para a posição inicial em x, né? A gente tem aqui, para o tempo igual a 0, em x a gente vai ter 5 raiz de 2 centímetros. Convertendo para metros, vai ficar raiz de 2 dividido por 20 metros. Para t igual a 0 no gráfico. Então nesse aqui tem um gráfico, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, para esse tempo aqui igual a 0, que aqui é t, né? Em função de t, eu vou ter aqui 5 raiz de 2 aqui no gráfico, entendeu? 5 raiz de 2 centímetros. A gente converteu para metro. Então vamos lá. Para a gente calcular a equação posição, a gente tem que, para a gente escrever na verdade a equação posição, a gente tem que saber quais são os parâmetros de uma onda, né? Então, a equação posição me diz o seguinte, que eu tenho aqui A vezes seno de ômega t mais φ, onde no caso A é a amplitude, né? Que eu vou ter que substituir no gráfico. Nesse caso, a amplitude é esse ponto aqui, que é igual a 10 centímetros. Convertendo para metro, ele vai ser 0,1 metro, né? E temos aqui o comportamento da onda, que pode ser uma função seno ou uma função cosseno. Então, esse ômega vai ser justamente a frequência angular, né? E o t vai ser em relação ao tempo, né? A frequência em relação ao tempo. E o φ vai ser justamente a fase inicial, né, da onda. A fase inicial da onda. Então, vamos aqui extrair os dados para a gente descrever a equação posição e substituir os valores. Então, na posição inicial em x, que a gente já achou, né? X inicial é igual a raiz de 2 dividido por 20 metros. A amplitude vai ser justamente 10 centímetros, convertir para metros, 0,1 metro. A frequência angular a gente já calculou antes, na letra A, que é justamente 10 rad por segundo. E a fase inicial que eu vou calcular aqui para vocês aprenderem. Então, como é que a gente vai calcular a fase inicial para depois descrever a equação posição final? Então, a fase inicial a gente vai substituir o valor. Então, para x inicial, né, vai ser igual aqui a amplitude, eu vou substituir o valor, que vai ser 0,1 vezes seno, né,
10, que é justamente a frequência angular, vezes o t. Como o tempo é igual, para t igual a zero, então no lugar de t eu vou substituir por zero, entendeu? Mais φ. Então aqui a gente já, aqui nesse caso a gente já pode anular, né? Tá multiplicando 10 vezes 0 vai ser 0. Então a gente anulou aqui, né, a frequência em relação ao tempo. E agora a gente vai substituir quem é a posição inicial. Quem é a posição inicial? É justamente para t igual a 0 vai ser raiz de 2 dividido por 20 metros. Então aqui a gente substitui, ó. Raiz de 2 dividido por 20 vai ser igual a justamente 0,1 vezes o seno, né, vezes φ, e tá aqui, né, que é a fase inicial. Então, para a gente achar φ, a gente vai justamente isolar ele, né? Então vai ficar como? Se a gente isolar φ, vai ficar seno de φ é igual a raiz de 2 dividido por 20 dividido por 0,1. Como ele está multiplicando, ele passa a dividir. Então, aí a gente vai achar aqui justamente seno de φ vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Só que a gente vai achar aqui, na verdade, como o φ é uma fase inicial, ele tem que ser dado em radiano. A gente tem que colocar na calculadora científica a função radiano. E a gente coloca justamente para calcular, vai ficar φ é igual a arcosseno de raiz de 2 dividido por 2. Logo, isso φ vai ser igual a π sobre 4. Então, vamos agora descrever a equação posição. Então, substituindo os valores para a gente justamente finalizar a questão. Então, vai ficar a resposta final, vai ser xt, né? Como é a equação posição, vai ser igual a 0,1, né? Que é a amplitude, vezes seno, vezes 10t mais π dividido por 4. E é dado em metros, seguindo o sistema SI. Pronto. Agora eu vou calcular a resolução da letra C. A letra C pede para a gente obter as expressões das energias envolvidas através desse gráfico. Então, ele pede para calcular energia potencial, energia cinética e energia mecânica do oscilador em função do tempo. Então, primeiro a gente tem que utilizar a equação posição, que já foi a equação calculada anteriormente na letra B. Então, a gente pegou aqui a equação posição, que é xt é igual a 0,1 vezes seno vezes 10t mais π dividido por 4 metros, né, que está no SI, vai ser igual justamente a x. E como a gente, para calcular a energia potencial, a fórmula de energia potencial é justamente K vezes x ao quadrado dividido por 2. Então, onde o qual o K é justamente a constante elástica da mola, que a gente viu lá e calculou na letra A. O K a gente já tem, que é 50 Newton por metro. Agora a gente vai substituir o valor de K na fórmula e o valor de x, que é o valor da equação posição. Como ela está ao quadrado, a gente vai justamente respeitar, né, o valor de x ao quadrado. Então, vai ficar, então, 50 dividido por 2 vezes 0,1 seno vezes seno de 10t
10t mais π dividido por 4. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Isso aqui, 0,1 mais seno elevado ao quadrado. Então, vai ficar energia potencial é igual a 25 vezes 0,01, que é 1/10 ao quadrado, né? Vai ser 1/100, vezes seno ao quadrado, vezes 10t, mais π dividido por 4. Então vai ficar a energia potencial igual a 1/4. Se eu multiplicar 25 dividido por vezes 0,01, vai ficar justamente 1/4, né? Que é igual a 0,25. Então, vezes seno ao quadrado, vezes 10t, mais π dividido por 4 joule. Aqui está a resposta, né? Como é energia, a energia é dada em joule. Agora eu vou calcular a energia cinética, né? Como a gente já calculou a energia potencial, que a energia potencial está relacionada à energia no qual envolve uma certa altura, uma certa distância, a energia cinética, ela justamente está envolvida com a energia de movimento. Então a fórmula que define a energia cinética é justamente m vezes v ao quadrado dividido por 2, onde m é a massa, né? E como a gente já tem os dados da massa, como foi dado na questão, a massa é de 0,5 kg, a gente vai substituir na fórmula. E v é velocidade. Então, como a gente tem a equação posição, a gente precisa derivar a equação posição para achar a equação velocidade. Então, a velocidade vai ser justamente a derivada da equação posição. Então, a derivada da equação posição é justamente, como a gente temos aqui, a equação posição 0,1 vezes seno de 10t mais π dividido por 4, a derivada vai ficar justamente 0,1 vezes cosseno vezes 10t mais π dividido por 4 vezes 10. Então, como a gente tem aqui 0,1 vezes 10 dá 1, então vai ficar cosseno vezes 10t mais π dividido por 4, metros por segundo. Como é velocidade, velocidade é dada em metros por segundo. Então a gente vai substituir V, que aqui está como VT, na fórmula, né? Onde for V, a gente vai substituir por essa equação e vai fazer a multiplicação e resolver a equação e vai resolver o cálculo de energia cinética. Então a energia cinética vai ficar 0,5, que é a massa, vezes, a gente vai substituir agora aqui V, né, que a gente já achou aqui V, né, que foi a derivada, vai ficar cosseno ao quadrado vezes 10, porque V está ao quadrado, por isso que cosseno ao quadrado, 10t mais π dividido por 4, no caso aqui, a energia cinética vai ficar igual, aqui no caso vai estar dividido por 2, né? Vai ficar igual a 1/4 vezes cosseno ao quadrado de 10t mais π dividido por 4 joule. Ou seja, a energia cinética também ela é dada em joule. Toda forma de energia ela é calculada em joule, ela é dada em joule. Resultado. Já. Agora só faltou calcular a energia mecânica. A energia mecânica ela é a soma das energias envolvidas no sistema, a energia potencial mais a energia cinética. Então a gente vai substituir justamente o valor da energia potencial, né? Que a gente tem aqui 1/4 vezes seno ao quadrado vezes 10t mais π dividido por 4, que é a energia potencial em joule, que é dada em joule, e a energia cinética, que é 1/4 vezes cosseno ao quadrado vezes 10t mais π dividido
por 4, que é dado em joule também. E a gente vai justamente substituir esses valores aqui na fórmula. Então, a energia potencial é justamente 1/4 vezes seno ao quadrado vezes 10t mais π dividido por 4 mais aqui a energia cinética agora, que é 1/4 vezes cosseno ao quadrado vezes 10t mais π dividido por 4. Então, a energia mecânica ela é uma energia considerada no gráfico como constante. Então, a gente vai justamente aplicar a relação trigonométrica para poder calcular, né? Então, aqui vai ficar seno ao quadrado, aqui cosseno ao quadrado de x, né? Então, essa relação trigonométrica de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então a gente vai substituir isso na fórmula. Então vai ficar como? Porque isso que tudo é o argumento do ângulo, né? Então aqui é como se tivesse seno de x e x fosse todo esse argumento aqui. Então, como é seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado mais cosseno é igual a 1. A gente vai substituir isso tudo aqui por 1. Então, aí vai ficar então a energia mecânica é igual a 1/4 vezes seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? A gente conservou aqui 1/4, né? Então a energia, como isso aqui é igual a 1, então a energia mecânica vai ser igual a 1/4 de joule. A resposta é essa. E obrigado pelo desenvolvimento das questões e até breve.